Olá! Hoje vamos mergulhar no que foi o primeiro grande mapa da mente criado por Sigmund Freud. Um modelo que, olha, revolucionou a forma como a gente entende a nós mesmos. Bom, tudo começa com uma questão, né? Freud percebeu que aquela ideia simples de que existe o consciente e o inconsciente não era o suficiente. Fenômenos como os sonhos, os atos falhos, os sintomas neuróticos, tudo isso mostrava que a mente não era uma coisa só, um bloco único. Era, na verdade, um sistema bem mais complexo, com partes diferentes que funcionavam de jeitos diferentes. Era preciso criar um mapa novo para entender essa dinâmica. Então, nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai entender por que Freud propôs esse mapa, como ele funciona, quais são as suas partes, como elas se comunicam e, o mais importante de tudo, por que isso é tão fundamental para a gente se entender. Vamos lá então. A primeira grande sacada foi perceber que a mente precisava de uma geografia, sabe, mais detalhada. Aquela divisão simples de antes já não dava mais conta do recado. A mente não era um território plano e simples como se imaginava. Era um lugar complexo com várias camadas. Ficou muito claro que diferentes processos mentais seguiam regras completamente distintas e que a nossa vida psíquica era, na verdade, muito, mas muito maior do que aquilo que a gente tem consciência. E foi justamente essa necessidade de um mapa mais completo que levou Freud a desenvolver o conceito de aparelho psíquico. Freud imaginou a mente como se fosse um instrumento, uma máquina complexa. E o ponto-chave aqui, que é super importante, é que não estamos falando do cérebro físico, da anatomia. Esse é um mapa funcional, uma ficção teórica, como o próprio Freud chamou, para a gente conseguir organizar como a mente opera em diferentes sistemas ou instâncias. E esse aparelho, então, tem três grandes áreas, três regiões bem distintas, cada uma com suas próprias características e funções, e é exatamente isso que a gente vai explorar em detalhe agora. Certo. Então vamos fazer um tour por esses cômodos da mente. Vamos começar por aquele que parece mais familiar para a gente. Bom, o sistema consciente é basicamente o que a gente chama de consciência no dia a dia. Ele fica ali na superfície do aparelho psíquico, funcionando como se fosse um órgão sensorial. E olha que interessante, ele percebe as qualidades das coisas, mas ele mesmo não guarda as memórias. Agora, o pré-consciente. Pensa nele como uma espécie de sala de espera ou uma sala de recepção. O que está ali não está na nossa consciência agora, mas, olha, pode chegar lá. É acessível. Só precisa seguir umas regrinhas e passar por uma triagem, uma censura. Ele é tipo um filtro, sabe? Fica ali no meio, entre o inconsciente e o consciente. É justamente aqui, no pré-consciente, que o nosso pensamento lógico, o pensamento racional acontece. É onde as ideias se ligam às palavras, e é por isso que fica mais fácil a gente trazer para a consciência. Ele é meio que a nossa torre de comando, sabe? Controlando nossas ações e para onde a nossa atenção vai. E agora a gente chega na parte maior, mais profunda e mais influente da mente, o inconsciente. É, como Freud descreveu, o âmago do nosso ser. É lá que estão guardados os impulsos e desejos que simplesmente não podem, de jeito nenhum, chegar à nossa consciência. E aqui a gente vê o quanto o inconsciente é um universo completamente à parte. Ele funciona pelo que Freud chamou de processo primário, onde a energia psíquica flui livre, sem barreiras. As ideias se misturam, se condensam em uma só, ou a energia de uma ideia desloca para outra. E o mais doido, coisas contraditórias convivem lá sem problema nenhum. O tempo não existe e a única realidade que importa é a psíquica. É um reino de energia pura, que só busca uma coisa: prazer imediato. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se esses sistemas são tão diferentes, como é que a coisa toda não vira um caos completo? Bom, a resposta está no mecanismo fundamental, a censura. O próprio Freud usou uma analogia que é ótima para a gente entender isso. Imagina a mente como uma casa. O inconsciente seria um salão de entrada bem grande. E do lado uma sala menor, tipo uma sala de recepção, que seria o pré-consciente. E bem ali na porta, entre as duas, tem um guarda fazendo a segurança. Esse guarda, claro, é a censura. O trabalho dele é barrar os impulsos que são, digamos, inaceitáveis ou que causariam muita angústia se chegassem ao pré-consciente. Esse processo de barrar é o que chamamos de recalcamento. Então, o caminho é esse. Um impulso nasce no inconsciente, chega na porta, o guarda avalia, se for inaceitável, pronto, é barrado.
E é justamente essa força, essa resistência que aparece no tratamento psicanalítico. Então, fica bem claro, né? A gente tem aqui dois sistemas que funcionam com lógicas totalmente opostas. De um lado, o caos e a urgência do inconsciente. Do outro, a lógica e a ordem do pré-consciente. É por isso que essa barreira, a censura, é tão importante. Nas palavras de Freud, ela é, no fundo, a grande guardiã da nossa saúde mental. E para fechar, vamos entender por que esse mapa todo é tão importante na prática, na clínica. Como é que ele ajuda a gente a entender o sofrimento psíquico? O X da questão está em como esses desejos que foram barrados, os desejos inconscientes, mesmo assim, dão um jeitinho de se manifestar. Aí que tá. Os sintomas não são coisas aleatórias. Eles são o que Freud chamou de formações de compromisso. Um sintoma é, na verdade, a expressão toda distorcida de um desejo inconsciente. É uma realização disfarçada, que foi deformada pela censura para conseguir passar. Pensa nisso como um acordo, um meio-termo. Ele satisfaz um pouquinho do desejo do inconsciente e, ao mesmo tempo, acalma as exigências da censura. É por isso que entender esse mapa da mente é tão poderoso. Permite que a gente pegue o fio da meada, sabe? Rastrear o sintoma por todas as suas distorções até chegar na origem inconsciente dele. Um sintoma, no fundo, representa um tipo de satisfação, só que de um jeito infantil de funcionar. E quando a gente consegue decifrar isso, a gente revela o conflito que estava escondido ali por trás de tudo. E esse modelo, esse primeiro grande mapa da mente, deixa a gente com uma última reflexão que é bem profunda. Se o núcleo do nosso ser é feito de desejos inconscientes que escapam totalmente ao nosso controle, o que isso realmente diz sobre a nossa ideia de autocontrole e de vontade consciente?